Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Reclamar de qualquer coisa é algo próprio do ser humano. Tá certo que isso é um direito de qualquer pessoa que se sinta lesada por algo. Afinal, se você é mal atendido numa compra, por exemplo, é normal ir até o serviço de atendimento ao cliente e fazer a sua reclamação, certo? Mas reclamar da própria vida e de tudo ao redor o tempo todo já não é nada positivo. Pelo contrário. Então, se você está assim ou conhece alguém que reclama de tudo, pare agora mesmo com esse pessimismo. No final, eu vou te contar por quê e como fazer isso. A perfeição não existe. Seguindo o pensamento de Platão, a perfeição não é alcançável, pois a ideia está de acordo com o alcance total do bem. Essa frase sugere que a perfeição, entendida como um estado ideal e absoluto, não pode ser alcançada porque está alinhada com uma noção total e completa do bem. A ideia de perfeição nesse sentido é uma meta inalcançável para os seres humanos, pois o bem total é algo que transcende, vai além das nossas capacidades limitadas. Em outras palavras, a perfeição é um conceito absoluto que está sempre além do que nós podemos realizar plenamente. A nossa percepção e ações estão limitadas. Então, a perfeição permanece como um ideal teórico, inalcançável, algo que tentamos nos aproximar, mas nunca podemos atingir completamente. Para a grande parte das pessoas, a perfeição está somente em Deus. Mas Ele não fez tudo perfeito, completo, justamente para que aprendêssemos a construir os nossos objetivos baseado em nossos sonhos, em vez de termos tudo pronto e no seu devido lugar. Imagina, se tudo fosse perfeito, não haveria sentido de existirmos. Afinal, para que você existiria? Responda rápido. O dinheiro traz felicidade? Essa pergunta tem duas respostas apenas, mas cada uma delas permite deslanchar nas mais diversas explicações e teorias, uma vez que vai depender do ponto de vista e também do contexto da pergunta. Bom, há quem diga que a felicidade está em comprar e possuir coisas. Já outros dizem que a felicidade está nos momentos vividos e não nos bens ou coisas passíveis de posse. Há muitas pessoas que reclamam da falta de recursos financeiros, pois não conseguem pagar suas contas e muito menos ter momentos de lazer. Os fatores que causam desestabilidade financeira numa família são variados, sendo que boa parte deles é decorrente do descuido daquelas pessoas que nunca pensam em economizar, e outra grande parte vem de situações que saíram do controle ou que não podem ser controladas por todas essas pessoas. Bom, mas em qualquer um desses casos, o processo natural é que a pessoa erga a cabeça e se prontifique a resgatar o que perdeu e não ficar o tempo todo esperando o milagre acontecer enquanto reclama que está sem dinheiro para tudo. O que temos que colocar na nossa cabeça é que dinheiro não tem pernas nem vontade própria. E se não fizermos nada que tenha um certo valor, não seremos valorizados ao mesmo tempo. A base do capitalismo, que é o sistema em que nós vivemos, é o trabalho em troca de algum pagamento. O lado bom do ser humano é que, para conseguir o que quer ou precisa, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, desde que não prejudique ninguém, use essa sua capacidade e faça o que for preciso. Você será grato a si mesmo pouco tempo depois. É comum pensarmos que tudo que acontece de ruim só acontece com a gente mesmo. Com certeza você mesmo já disse isso ou já ouviu alguém dizer: só acontece comigo. Mas o fato é que coisas acontecem com todo mundo. Assim como há momentos de incrível felicidade, há também momentos em que o urubu parece fazer sujeira no de cima. Isso é, em que uma pessoa parece estar com o azar no seu encalço. Mas isso é comum? Sim, é perfeitamente comum e isso tem um nome: viés da negatividade. De acordo com a psicologia, o ser humano tem uma certa tendência a prestar mais atenção a experiências negativas do que positivas. Esse tipo de comportamento tem uma explicação: sobrevivência. Ao longo da evolução humana, para sobreviver, nossos ancestrais tinham que se proteger constantemente das ameaças e perigos.
Com o passar do tempo, esse tipo de reação ao universo que nos cerca foi sendo transmitido através das gerações e ainda permanece incrustado em algum lugar do nosso extenso mapa genético. O resultado disso é que situações negativas costumam ter um impacto emocional maior e são lembradas com mais nitidez do que os eventos positivos. A pessoa que personaliza os fatos negativos, dizendo que aquilo só poderia acontecer com ela, tem também a tendência de generalizar a condição e tirar conclusões amplas a partir de uma única experiência negativa, como acreditar que tudo dá errado ou tudo vai dar errado depois de um simples revés. Outras costumam catastrofizar a situação, imaginando que a situação negativa é pior do que realmente é, o famoso tempestade em copo d'água. Condições como essas também podem ser originadas quando a pessoa está numa situação financeira difícil ou emocionalmente abalada, como após uma separação conturbada, por exemplo. Quando a pessoa está emocionalmente sobrecarregada, ela tende a focar nos aspectos negativos da sua vida, ignorando as partes positivas. E pior, muitas vezes se culpando por tudo estar dando errado. A psicologia trata isso como uma espécie de atenção seletiva e ela pode ser mais intensa se a pessoa não tiver convivência social e se manter reclusa. A sensação do eu faço tudo errado tem sido verificada na modernidade, talvez ainda com mais frequência do que alguns anos atrás. A razão disso? Redes sociais. Com frequência, somos invadidos por postagens onde as pessoas costumam mostrar somente o lado positivo das suas vidas, o que, para quem posta, não é nada ruim, por sinal. Mas para aquela pessoa que se encontra abalada por algum motivo, ver uma postagem assim pode desencorajá-la ainda mais, por sentir que nunca conseguirá chegar àquele nível de vida, né? Quem nunca teve uma ou mais frustrações na vida? A frustração é uma quebra de expectativa, é um sentimento associado a uma percepção de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. Há inúmeras pessoas em todo o mundo que, por mais que tenham um preparo no seu trabalho, passando dias e noites em claro para ter um resultado positivo lá na frente, se esforçando, acabaram se decepcionando no final, porque algum motivo levou o seu trabalho a não ser suficiente ou não agradou a quem precisava. Saiba que um dos setores da vida que mais enfrenta fracassos é a ciência. Não pense que tudo que um cientista coloca no tubo de ensaio, só para exemplificar, terá exatamente o resultado que ele espera. Muito, mas muito raramente uma experiência dá certo pela primeira vez sem qualquer tipo de fracasso. Então me diga, quantos lançamentos de foguete ao espaço que você viu ou ouviu falar que foram fracassados? A SpaceX, empresa de Elon Musk, por exemplo, é uma delas. Mas se tem algo que não ouvimos nenhum desses cientistas ou empresários dizerem, é a palavra desisto. Ter medo da frustração é um dos primeiros passos para realmente abraçar o fracasso. Claro, pois se você nunca tentar, jamais vai saber o resultado e muito menos vai aprender com os erros a fim de aprimorar os seus procedimentos. E sim, nós evoluímos até aqui aprendendo com os erros do passado, com as tentativas que foram fracassadas num determinado ponto, mas que no outro trouxeram resultados positivos que permitiram à humanidade seguir em frente. Portanto, mesmo que você pense que poderia fracassar no início, desistir só em último caso. Uma coisa é certa, cada ser humano tem algo especial em si. Afinal, são anos de evolução e ao longo de todo esse tempo, a vida como um todo vem se atualizando geneticamente. No caso da natureza, plantas e animais vêm sofrendo mudanças sutis em sua genética para que possam se adaptar cada vez mais às mudanças climáticas e ambientais. No caso dos seres humanos, essa mudança tem sido mais a nível de intelecto e comportamento do que física. De alguma forma, cada ser humano possui algum tipo de dom. Alguns possuem vozes maravilhosas e se dão bem como cantores. Outros têm a facilidade de trabalhar com madeira, tornando-se ótimos marceneiros. Outro grupo tem o dom da lábia, da oratória, e podem se tornar excelentes juristas, como também um político prolixo. Como se vê, o uso do seu intelecto pode ser aplicado tanto para o bem como para
o indesejado. Mas daí a sentir-se inferiorizado porque outra pessoa faz determinada coisa melhor do que você é o que muita gente traz consigo. Originalmente descrito pelo psicólogo Alfred Adler no início do século XX, o complexo de inferioridade é um sentimento persistente de inadequação, insuficiência, inferioridade em relação a outras pessoas e deve ser tratado como uma patologia, uma doença. Quando não é bem administrado, esse sentimento pode gerar complexos secundários, afetando negativamente a autoestima e o convívio social do indivíduo. Esse tipo de complexo pode levar a outro sentimento muito negativo. A inveja é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, se não o mais negativo deles, uma vez que, além de atingir o seu alvo de alguma forma, ela também prejudica muito aquele que a sente. A inveja é um sentimento originado do complexo de inferioridade, uma vez que ela é associada ao desejo que a pessoa tem em possuir as coisas de outra pessoa. O invejoso geralmente nutre um desgosto pessoal diante da felicidade alheia. Muito triste. Geralmente, ela afeta pessoas ambiciosas e que desconhecem o seu próprio potencial, ou seja, pessoas com sentimentos inferiores, que não conseguem lidar com o sucesso de outra pessoa, seja um conhecido, um amigo ou até mesmo alguém famoso. Pessoas ciumentas, especialmente as materialmente ciumentas e egoístas, geralmente têm a tendência de invejar alguém próximo que tenha algum tipo de sucesso. Isso se torna claro quando o invejoso passa a adquirir um bem semelhante ou, conforme a sua condição, um bem até mais caro só para manter uma certa superioridade. É como se ele estivesse sozinho competindo com seu vizinho por quem tem um carro melhor, a casa mais bonita e por aí vai. O vizinho, por sua vez, pode nem estar notando essa competição, mas sem dúvida, já não aguenta mais ficar ouvindo do outro que comprou isso, comprou aquilo e subliminarmente querendo mostrar que ele tem mais. O invejoso também tem o hábito irritante de ficar reclamando de tudo. E não fica somente no âmbito dos bens materiais, muito menos restrito a um gênero. Tanto homens quanto mulheres, de crianças a idosos, infelizmente carregam essa carga negativa, que é a inveja. Não são todos, evidentemente, mas uma grande parcela, especialmente em países onde o nível de instrução ou educação não é uma preocupação social e ainda menos política. Para você ter uma ideia, há pessoas que sentem inveja de outras por causa da esposa ou do marido que a outra possui, ou até mesmo pelos filhos, pela educação que eles recebem. E para piorar, em vez de fazerem comentários positivos, os fazem com desdém, diminuindo a família vizinha, por exemplo. Quando a inveja é perceptível, e muitas vezes ela é, o sentimento pode acabar afetando a relação da pessoa alvo dessa inveja, uma vez que desejos negativos serão lançados contra ela e inadvertidamente prejudicá-la. E é isso que o invejoso quer? Talvez conscientemente não, mas sem saber, ele passa a agir de forma contrária à sociabilidade, à amizade e acaba não sendo nada prestativo àquela pessoa. Mesmo sem querer, o invejoso pode desencadear uma série de ocorrências que culminarão em algo ruim para a pessoa alvo da inveja. É o famoso efeito borboleta, que afirma que qualquer desvio, por mínimo que seja, causa grandes mudanças na linha dos acontecimentos. E será que é tão difícil aceitar certas coisas como são e não há como mudar isso? Para muita gente, acredite. Talvez você seja uma delas e por isso não precisa se sentir o único. Para os reclamões, simplesmente aceitar as coisas como elas são não existe no seu manual de vida. Para eles, é difícil ou impossível tolerar o fato de que as coisas não sigam o seu caminho, do jeito que eles querem. E às vezes dizem a si mesmos que é inaceitável que as coisas funcionem como estão funcionando. Por um lado, esse é o tipo de pessoa que indagativa, que até certo ponto isso não é negativo. Afinal, simplesmente aceitar tudo passivamente o faz também, de certa forma, um conformista, que não é integralmente bom, pois o conformismo pode tirar um pouco da sua vontade de lutar por algo. Não se trata disso, mas em muitos casos, a situação chega a um patamar no qual é impossível ir além. Ou seja, a coisa é daquele jeito e pronto.
Nada vai mudar aquilo. E é o momento em que devemos aceitar aquilo. Assim como devemos aceitar a morte, ao que tudo indica, é o fim da linha para tudo o que conquistamos em vida. Falar além disso, me desculpe, é jogar no escuro, pois não há o que nos indique com absoluta certeza o que acontece depois da vida. Aceitar certas situações, portanto, é parte da receita para viver com menos tensões. Muitas pessoas têm a infeliz mania de julgar tudo e todos. Além de ser algo que não compete a ninguém que não seja um juiz, é um tipo de reclamação que nem sempre tem consistência. Em primeiro lugar, ninguém está apto a julgar porque ninguém é perfeito. Para julgar, a pessoa teria que ter conhecimento de causa, isto é, saber os reais motivos da ocorrência e, óbvio, ter conhecimentos fundamentados em conceitos jurídicos. Caso contrário, passa a ser um tipo de juízo egoísta, falso e não fundamentado. É muito comum hoje em dia lermos a expressão juízes da internet. E o que são eles? Pessoas que, frente a uma postagem onde haja alguma atitude jurídica ou politicamente incorreta por parte de alguém, ou que conte uma decisão feita por uma outra pessoa, comentam coisas que chegam a ser atrozes, como se elas fossem as únicas pessoas corretas do mundo e que todas as demais só cometem falhas. E não é assim. Nós sabemos disso. Somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas enormes. Se até mesmo juízes cometem erros em tribunais, quem dirá um juiz de linhas de comentários de plataformas sociais, né? Portanto, se você foi ou é vítima desse tipo de juiz, não se preocupe. Só saiba distinguir uma crítica construtiva de um comentário maldoso, ignorando esse último, pois assim você irá ganhar muito mais. O problema é que os juízes de tudo são contados aos milhões na internet e, portanto, é difícil não se deparar com seus comentários maldosos diariamente. Não são só remédios que provocam efeitos colaterais. As suas ações, seus pensamentos e a sua visão de mundo também são capazes de provocá-los e, às vezes, com resultados muito ruins. Para aqueles que reclamam demais e que normalmente são acompanhados pelo complexo de inferioridade, os tais efeitos colaterais podem se resumir em 5 consequências, com maior ou menor gravidade. Um deles é a baixa autoestima. O complexo de inferioridade já é por si só considerado um agente detonador da autoestima, em que a pessoa se sente um traste em relação a outras. Ela passa a se sentir incapaz de tudo, e, em vez de lutar contra isso, ela se sente mais confortável em falar mal das pessoas, seja quem for. E pior, geralmente elas falam na ausência da outra pessoa e jamais frente a frente, com medo de um conflito ou de ser desmentida. Outro rumo que as ações ou pensamentos negativos podem tomar é o da autossabotagem. Ela ocorre quando a pessoa, conscientemente ou não, adota comportamentos que impedem o seu próprio sucesso ou crescimento, especialmente diante de oportunidades. Esses comportamentos podem minar as chances de progresso em áreas como carreira, relacionamento, saúde ou desenvolvimento pessoal. Embora a autossabotagem pareça ilógica, ela é muitas vezes motivada por medos internos, crenças limitantes e padrões de pensamento distorcidos. Assim, o medo de fracassar ou até mesmo o medo de alcançar o sucesso, a autoestima em baixa, não crer em si mesma, a procrastinação, que é o ato de deixar tudo para depois, ou ainda o perfeccionismo, podem ser fatores que, somados ou individualmente, podem colaborar para a autossabotagem. Além disso, comportamentos autodestrutivos, como vícios pesados, ser grosseiro em vez de educado, ser uma pessoa inútil em qualquer ambiente, fazem parte da receita para a autossabotagem, porque, no final, quem acaba sendo colocado no canto é essa mesma pessoa. E lembre-se que, sempre, diferente dos ímãs em que os opostos se atraem, na força do pensamento ocorre exatamente o inverso. O negativo atrai coisas ruins e o positivo, claro, coisas boas. Portanto, pensar, dizer coisas e agir negativamente é a melhor maneira de se afogar no limbo, pois lhe faz uma pessoa amarga e de difícil convivência. Ninguém gosta. Ninguém quer convivência com pessoas negativas, nem mesmo com outras pessoas também negativas gostam. Parece irônico, mas é verdade. Nenhum negativista suporta ficar perto de outro.
Existe algo que a pessoa possa fazer por ela mesma a fim de parar ou pelo menos reduzir o seu ritmo de reclamações? Sim, há algumas coisas e não são nada complicadas de se fazer, dependendo somente da vontade de quem deseja ser mais racional e menos emotivo frente a ocasiões contrárias ao seu modo de ver as coisas. Bom, uma das coisas é ficar atento aos seus hábitos e, se for preciso, procurar modificá-los. Não há complexidade em mudar hábitos e maneira de ser. É sim um processo lento que vai requerer disciplina, mas que depende única e exclusivamente do empenho da pessoa em querer mudar. Será mais fácil se ela observar que todas as vezes que se aproxima de um grupo de amigos, ele se dispersa rapidamente. Isso é um sinal que você, me desculpe, é um chato e precisa mudar o seu jeitinho. Colocar na sua cabeça e fixar o seguinte: nada, nem ninguém é perfeito. Se Deus quisesse a perfeição, ele a teria feito. Pode acreditar nisso. Se nem a natureza observamos perfeição em tudo, quem dirá em nós mesmos? Se estamos aqui, deve ser para algum propósito e certamente esse propósito não é enxergar defeitos, culpar os outros, e sim tentarmos corrigi-los em vez de somente criticá-los. Há uma frase dita num filme baseado na obra de Stephen King que diz o seguinte: Deus não quer que sejamos felizes, Ele quer que sejamos fortes. Deu para entender isso? É claro que o Criador não quer a nossa tristeza, pelo contrário, a sua palavra está cheia de bênçãos para quem crê, mas Ele quer que evoluamos espiritualmente por meio das nossas decisões e das nossas lutas. Pense nisso. Não tenha medo de conseguir ou de não dar certo. O medo da rejeição é uma forma negativa de conduzir a sua própria vida. Isso porque esse medo faz desistir muito facilmente das coisas. É como se, num combate medieval, você entregasse de bandeja o seu escudo e a sua espada ao seu oponente, ou trazendo para a atualidade. Por acaso, você já viu um boxeador entregar as suas luvas para o oponente antes do combate ter início? Não é só um vexame, mas também mostra que o lutador, na verdade, é um desistente, um fraco. Portanto, se for necessário, encare a vida como um ringue e seja um bom lutador. Se perder o primeiro round, recupere-se para o segundo e siga adiante. Nunca perca a fé em você mesmo. Perder a confiança em si mesmo é bem semelhante ao medo do fracasso. Aliás, a perda da autoconfiança o levará certamente para a autossabotagem. Se acha que não pode realizar determinada tarefa, ou peça ajuda ou procure saber como realizá-la. O seu cérebro serve para isso, para pensar no problema e tentar achar soluções. E como não nascemos sozinhos nesse mundo, sempre há uma boa alma disposta a ajudá-lo nos momentos ou situações mais difíceis. Seja grato em vez de reclamão. Agradecer a Deus, a vida ou a qualquer coisa que você se apegue é a melhor maneira de conduzir o seu dia a dia, mesmo que aquele dia em especial não esteja sendo um dos seus melhores momentos. Bom, se chegar à noite e você perceber que pode agradecer pelo dia, já é um ótimo sinal que você conseguiu passar por ele, né? E amanhã, mesmo que seja sob o mesmo sol, será outro dia, uma outra chance para você tentar novamente ou fazer diferente e melhor. Portanto, use a palavra gratidão sempre que pensar nela. Se algo der errado, se o emprego não deu certo dessa vez, se você foi enganado por alguém, se o banco lhe cobrou juros abusivos, não reclame. Agradeça por ter forças suficientes para lidar com tudo isso. E coloque uma coisa de uma vez por todas nos seus pensamentos, independentemente de sua fé ou religião. Saiba que você é melhor do que pensa ser. Deixe de ser pessimista em tudo. Experimente, você será o principal beneficiado. Conta aí pra gente se você é um pessimista inveterado e como tem enfrentado o negativismo. E por falar em gratidão, muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.